Mas me diga o seguinte, essas cirurgias feitas por cateterismo, por via intra-arterial, são cirurgias muito menos agressivas do que aquelas em que você é obrigado a abrir o peito do doente, operar, fazer o sangue passar por uma máquina, voltar, com muitos riscos, UTI depois, e o tratamento das complicações que acontecem com frequência, né? Um procedimento mais simples desse, embora use um material muito mais caro, no final não compensa? Não, porque a válvula ainda é muito cara. O nosso esforço é para que esse preço caia. Porque se o preço cai, mais gente tem acesso. Aqui não é o interesse do médico, e está no nosso código de ética, né? O interesse do médico, em primeiro lugar, é o paciente. Naturalmente que a indústria precisa de ter uma recompensa pelo desenvolvimento tecnológico. E até porque essas indústrias têm ações e tudo mais, as pessoas compram as ações da indústria, querem ter retorno. Mas isso tem um limite, né? Tem que se estabelecer o limite. E qual é esse limite para a incorporação de uma tecnologia? No Brasil, a gente não sabe exatamente qual é o limite que se chama de razão de custo-efetividade incremental. O inglês chama de ICER, né? Então, nos Estados Unidos, é aquele valor de $50 mil por ano de vida salvo, que advém dos custos com tratamento dialítico, né? No Brasil, não se tem esse valor definido. Então, quando o governo não quer incorporar, ele diz que o Brasil é um país de terceiro mundo e por isso tem que se balizar pelas regras do terceiro mundo, que seria 3 vezes o PIB per capita por ano de vida salvo. Não se quer o país, a 8ª economia do mundo, dos $50 mil, né? Nós fizemos um estudo econômico avaliando isso, né? E nós testamos diversos cenários com preços variáveis da válvula. No cenário mais caro, o custo do ICER, da razão de custo-efetividade incremental, é próximo dos $50 mil, até um pouco mais baixo, e agora mais baixo porque o dólar subiu, né? Uhum. Se nós tivermos um preço em torno de $10 mil, o procedimento fica bem suportável, até porque nós temos outras tecnologias com desempenho de custo semelhante. O grande problema é a frequência de utilização da técnica. Como a doença é prevalente, se antevê uma frequência de utilização relativamente alta e isso impacta dentro dos orçamentos do sistema de saúde, seja no sistema de saúde pública ou no sistema de saúde suplementar, né? O que é a verdadeira dificuldade de incorporação. Agora, essa técnica ela não é reservada para todos aqueles indivíduos que não podem operar. É uma parcela daqueles indivíduos que não podem operar. Seria aqueles indivíduos que vão morrer de estenose aórtica, não com estenose aórtica. A gente tem que selecionar quem são os candidatos. Isso aí eu diria que é muito mais do que um problema médico, é um problema bioético, né? Porque a gente vai analisar, por exemplo, a questão da autonomia do indivíduo idoso, né? A gente vai avaliar a questão cognitiva, né? Então, um indivíduo que tem, por exemplo, um mal de Alzheimer numa forma mais avançada, será que vale a pena fazer um procedimento dessa natureza? Porque apesar de menos invasivo do que a cirurgia, é um procedimento invasivo, né? Então, esse tratamento começa, primeiro, com a contraindicação ao procedimento cirúrgico, que é feita por quem? Não é pelo cardiologista intervencionista, é por uma equipe multidisciplinar, que nós denominamos de Heart Team. Então, esse Heart Team, o time do coração, é composto por um cardiologista clínico, por um cardiologista intervencionista e por um cirurgião cardiovascular. Então, na realidade, estabelecida a contraindicação da cirurgia, é que nós considerar o TAV, né? E aí, se o indivíduo for um indivíduo que tem ainda uma perspectiva de vida pelo menos de 2 ou 3 anos de vida com qualidade, esse indivíduo deve ser submetido ao procedimento de TAV. Se não, são medidas paliativas.